Pessoal, nessa aula, nessa videoaula, a gente vai começar a resolver as questões relativas à ação popular, ok? Então é um dos remédios constitucionais também, perfeito? Estamos na semana 5, dia 4. Então a ideia da... Você perceber aí as questões, a gente está trazendo aí na primeira etapa, vamos dizer assim, de 1 a 10, são as questões que eu chamo que são as questões mais elementares, as mais tranquilas, a literalidade da lei, da Constituição. E depois vamos subindo o nível aí. Mas observe que quando eu subo o nível, não são questões relacionadas à área administrativa, certo? Então são questões que exigem um grau de conhecimento maior do concursando, porque trata-se de cargos que ele vai ser o que? Um parecerista na área do direito, ok? Então ele vai ter que ter um entendimento mais aprofundado do assunto, vai ter que ter um entendimento das súmulas, vai ter que ter entendimento de julgados em especial do STF, ok? Você vai ter contato, assim como nós estamos fazendo aí essa construção, certo? Então tem algumas questões então aí que você vai olhar assim, pô, o nível está muito alto, mas você vai ver que se eu entendendo, você vai estar muito bem preparado aí para a tua prova. A ideia é que você vá para a sua prova, construção, então desse entendimento é que você vá para a sua prova e não se surpreenda com nada dos assuntos que nós estamos vendo aí nas questões em especial, beleza? Então vamos lá, primeira questão. Constitui regra de garantia do direito humano fundamental, então garantia de direito ao meio ambiente, a possibilidade de qualquer cidadão ele ser legitimado a propor ação popular visando a anulação de ato lesivo ao meio ambiente. Então ele está falando que é uma das garantias prevista aí, em especial aí nas garantias aí fundamentais, ou seja, nas garantias que estão previstas na Constituição Federal, a ação popular, que é a possibilidade de um cidadão ou qualquer um deles ser legitimado para propor ação popular visando a anulação do ato lesivo ao meio ambiente. Correto ou não? Correto. Olha só que diz aí o inciso 73 do artigo 5º. Qualquer cidadão. Qualquer cidadão significa que não é sindicato, não é associação, então não é mandado de segurança coletivo, certo? Então não é associação, não é entidade de classe, não é sindicato, não é pessoa jurídica, é quem? Cidadão, perfeito? Então, lembrar então, que é a parte legítima para propor ação popular que visa anular o ato lesivo ao patrimônio público ou o patrimônio de quem? De entidade que o Estado participe. Outro, anular ato lesivo à moralidade administrativa, anular ato lesivo ao meio ambiente, que é o que a questão está trazendo. Então está aqui a resposta. Qualquer cidadão também ainda é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural, ok? Qual é a ressalva? Ficando o autor salvo comprovado a má-fé. Ressalva então, se ele for comprovado a má-fé, ele vai ter que pagar custas judiciais e ônus da sucumbência, certo? Se ele não for, perfeito? Se não for comprovada a má-fé, essa ação que visa anular um ato lesivo, essa ação, se não prosperar, mas não teve má-fé, não vai ter custas judiciais para ele, nem o ônus da sucumbência também, ok? Então, a questão está correta. Lembrando que então aqui é em defesa, vamos colocar na primeira aqui,
do meio ambiente, que o meio ambiente é o que? Uma direito fundamental de qual geração? Lembram? De terceira geração. Perfeito? Então é um direito de terceira geração. Questão número 2. A isenção de custas processuais na ação popular para a defesa de interesse coletivo ou difuso inclui o ônus da sucumbência. Então a isenção de custos processuais aonde? Na ação popular. Inclui também a isenção do quem? Do ônus da sucumbência. Perfeito? Perfeito. Qual a ressalva? Se tiver má fé. Se tiver má fé, vai ter custas processuais e também vai ter o ônus da sucumbência. Perfeito? Então veja. Novamente, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo a quem? Ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor isento de custas judiciais e o ônus da sucumbência, salvo se comprovada a má-fé, ok? O que o STF traz aí? Olha só, não comprovada a litigância de má-fé, certo? O que é uma má-fé? A gente vai ver uma questão aí nas próximas, acho que no segundo módulo aí das questões, que traz lá uma questão, uma situação ali hipotética entre duas pessoas com inimizade notória. Então uma era prefeita da cidade, então a outra entrou com uma ação popular visando prejudicar a pessoa. Então estava tendo que má fé, perfeito? Então se tem má fé, não teve ação, não prosperou a ação popular, o que vai acontecer? Vai ter o ônus das custas, vai ter as custas judiciais e o ônus da sucumbência, perfeito? Então não comprovada então essa má fé, é de se afastar a condenação do autor popular ao pagamento das custas processuais e do ônus da sucumbência, perfeito? Então é isso. Questão número 3. Se determinado dirigente de autarquia estadual editar um ato administrativo lesivo ao patrimônio público, qualquer quem? Cidadão ou pessoa jurídica poderá propor a ação popular para anular o referido ato sem custas judiciais. E aí? É aí que eu esqueci de colocar aqui aquela famosa lá. Olha como eu desenho bem. O que é isso aqui? É uma... Nossa, que horrível. Uma banana. Então ficou muito feio, né? Então aí era para falar a casca da banana, ficou feio. Então vamos tirar esse negócio aqui para não parecer besteira, inclusive. Ó, então a ação popular, o que tem errado aqui? Qualquer cidadão ou pessoa jurídica. Pessoa jurídica não pode propor ação popular, certo? Então não pode propor ação popular, por isso a questão está errada, porque é qualquer, sempre qualquer cidadão, apenas cidadão. Lembrando que cidadão é quem? É a pessoa que... Bem, eu vou falar mais para frente, inclusive aqui. Eu já falo o que é ser cidadão, ok? A ação popular pertencente à categoria dos direitos políticos. Por que é pertencente à categoria dos direitos políticos? Porque ele tem que ser o quê? Alguém que tenha
plenos direitos políticos, em gozo dos direitos políticos, poder ser votar e ser votado, certo? Então, a ação popular, por isso que ela pertence aí à categoria dos direitos políticos do cidadão, certo? É um remédio constitucional, sim, que se manifesta como exercício da soberania popular, certo? Então, o poder emana do povo, perfeito? Então, ele vai ter como ele entrar, propor uma ação, inclusive contra atos lesivos ao patrimônio, ato que for emanado, inclusive, pelo presidente da República. Para você ver, então, que a soberania popular, ela impera em todos os sentidos. E como instrumento da democracia direta, é o instrumento da democracia direta, porque a indireta é os representantes do povo, por exemplo, os deputados. Então, agora a ação popular é um exemplo de democracia direta. Correto? Correto. Então, uma questão muito boa aí. Então, trouxe aí um bonequinho agora fazendo o quê? Subindo o nível, certo? Então, se eu trouxer esse bonequinho, quando eu lembrar também, vou estar falando do que? De uma questão que vou aumentar o nível para vocês, certo? Então, questão que não é uma questão trivial aí para trazer um maior aprofundamento da matéria. Então, o Pedro Lenz vai dizer assim, como voto, a iniciativa popular, o plebiscito e o referendo, a ação popular corroborando o preceituado no artigo 1º, parágrafo 1 da Constituição Federal, constitui importante instrumento de democracia direta e participação política. Perfeito? Busca-se a proteção da res pública, coisa pública, ou, utilizando uma nomenclatura mais atualizada, tem por escopo a proteção dos interesses difusos. Perfeito? O STF. É importante frisar que a legitimidade da interpretação da ação popular é exclusiva do cidadão, no pleno gozo dos seus direitos políticos. Então, segundo o STF, para a propositura do cidadão, o cidadão deverá comprovar devido alistamento eleitoral e ainda o último comprovante de votação. Então, corroborando aí com a questão, trouxe outras informações aí relativos aí à ação popular. Lembrando uma coisa importante, que é o que? Esse cara aqui, ó, o Ministério Público, ele não é um cidadão, perfeito? Então, ele não pode dar início a esse tipo de ação, a ação popular, perfeito? Mas ele tem o que? Um papel importante na ação popular, que é o que? Ele atua como parte pública autônoma, ele pode opinar pela procedência ou não da ação, e também ele poderá atuar como substituto e sucessor do autor, caso este abandone a ação ou se omita. Perfeito? Então, o STF, o Ministério Público, então ele pode ser o que? Sucessor do autor. Quando o que? Quando o autor desista, certo? Desista ou abandone aí a ação. Aí pode prosseguir com a ação do Ministério Público. Questão número 5. Qualquer associação legalmente constituída funcionando há pelo menos um ano é parte legítima para propor o quê? Mandado de segurança coletiva e não ação popular. Então, a ação popular é qualquer cidadão. Não esqueça isso, ok? Lembrando que pessoa jurídica também não pode. A súmula 365 fala sobre isso também. Questão 6. A ação popular
deve ser proposta somente por partido político com representação no Congresso Nacional. Que ele tentou confundir aqui com o mandado de segurança coletivo, ok? Questão incorreta. Questão 7. A ação popular, um dos instrumentos de tutela. O que é tutela? Proteção jurisdicional do princípio da moralidade, pode ser proposta por qualquer cidadão, visando anular atos do poder público lesivo à moralidade administrativa. Então, vamos resolver por parte. A ação popular é um dos instrumentos de tutela jurisdicional, perfeito? Do princípio da moralidade. Pode ser considerado isso? Pode. E vai ser proposto, a ação vai ser proposta por cidadão que visa anular o quê? Atos lesivos ao patrimônio, atos lesivos a quem mais? Ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, cultural, e também a quem? A moralidade administrativa. Então, é o que está previsto aí na literalidade do inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que visa anular ato lesivo a quem? A moralidade administrativa. Perfeito? Então, questão correta. Questão número 8. Com instrumento de controle, a ação popular poderá ser utilizada de forma preventiva ou repressiva contra a atividade administrativa lesiva ao patrimônio público. Não está previsto na Constituição Federal, certo? Mas se a ação popular ela visa vamos puxar aqui, olha aqui, ó. Ela visa o quê? Visa anular o que é ato lesivo, certo? Então ela é razoável, vamos dizer assim, que uma ação popular ela seja proposta de forma preventiva, visando anular um potencial ato lesivo ao patrimônio público irreparável, por exemplo, ao meio ambiente. Vou esperar dar o problema no meio ambiente, um impacto ambiental aí irreparável, para depois eu propor uma ação popular, ou ela pode ser preventiva? Pode ser preventiva. Ok? Então aqui, ó, o autor aí, não vou nem falar o nome do doido, pode ser usada de forma preventiva. Não é doido não, tá? Tô brincando. Pode ser usada de forma preventiva. Usada o que? Então ajuizada antes de os efeitos lesivos serem consumados ou repressiva, como é o caso normal aí. Inclusive em sede de medida liminar, desde que estejam presentes o perigo da mora e a fumaça do bom direito. Então pode ser preventivo sem problema. Questão número 9. Se o prefeito de determinado município realizar uma contratação com a empresa de sua esposa para aquisição de computadores por preços muito acima do mercado e ainda sem licitação, flagrante lesão ao patrimônio público e também a quem há moralidade administrativa. Então, nesse caso, qualquer cidadão poderá ajuizar a ação popular visando a anulação desse ato. Correto ou não? Correto. A questão está correta. Vamos ver aqui a questão para trazer informações adicionais. O artigo 37 da Constituição Federal, inciso 21, vai falar que, ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante o processo de licitação pública. Vocês lembram dela? Gostaram do da Lei 8666? Que assegura a igualdade de condições a todos os concorrentes. Perfeito? Então, a ideia, a regra é a própria licitação. Então, no caso em apreço, ele ocorreu o que? Uma dispensa, e a questão ainda fala que teve uma flagrante lesão ao patrimônio público e à moralidade administrativa. Então, aqui, ó,
qualquer cidadão, parte legítima que visa anular o que é ato lesivo ao patrimônio público e também o que é a moralidade administrativa. Então, a questão está correta. E agora a última questão para nós irmos para nosso intervalo aí. Você vai tomar uma água, vai dar uma esticada nas canelas, vai voltar aí para as outras questões, ok? Considere que uma organização não governamental cujo objetivo social seja a preservação do cerrado constate que um grande produtor rural obteve do órgão ambiental competente licença para desmatar uma grande extensão de determinada área de proteção ambiental. Nessa situação hipotética, visando evitar, então aí, com o intuito de evitar danos ao meio ambiente, a ONG deverá ajuizar a ação popular. A ação popular é qualquer o que? Cidadão. Então não é ONG, ok? Então não pode. E assim terminamos aí a nossa primeira bateria de exercício. Então vamos subir o nível nas próximas aí, mas vai ser bem factível, tranquilo aí também, beleza? Um abraço, até a breve.